Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da nossa aula são os gases. Pois bem, os gases nada mais são que o estado físico da matéria, onde a forma e o volume dessa substância ela apresenta forma e volume variável de acordo com o recipiente que ela se encontra, pessoal. Então, caso você tenha recipiente de formas e volumes distintos, o gás, a substância que está na forma gasosa, vai apresentar volume e forma desse recipiente em que ela está aprisionada. De modo que a força de coesão, também chamada de atração, ela é mínima entre as partículas que a compõem e a de repulsão ela é enorme, ou seja, uma partícula vai estar ao mais longe da outra, vai ter uma força de repulsão enorme e uma força de atração mínima. E os fatores ou variáveis que podem controlar o comportamento de um gás são volume, pressão, temperatura e o número de mols dessa substância. Pois bem, mas afinal de contas, Luciano, o que a teoria cinética dos gases fala? Seguinte, pessoal, que as partículas que compõem o gás, elas estão constantemente em movimento retilíneo e desordenado. Mesmo a hora que ela está indo na transversal, ela vai na diagonal, depois na horizontal. Ou seja, o movimento ela é retilíneo e desordenado. Além disso, segundo a teoria dos gases, fala que que bom, esqueci a palavra aqui. Que o choque que é feito às partículas, tanto com outras partículas ou as paredes internas do recipiente onde ela se encontra aprisionada, pessoal, ela é perfeitamente inelástica. O que isso faz? O que isso fala? Quer dizer que ao se fazer as colisões não é perdido nada de energia. Ou seja, a energia é conservada. Então, independente onde ela fizer a colisão, seja em outras partículas dos gases ou nas paredes internas do recipiente em que ela se encontra aprisionada, não vai haver perda de energia pelos componentes, pelos constituintes do gás. Além disso, não existe força de atração entre as partículas dos gases, ou seja, ainda que as partículas passem muito próximas umas das outras, não existe força de atração de modo a variar o percurso que outrora essa partícula iria fazer. Dá uma olhadinha. Se por acaso você pegar aqui uma dessas várias partículazinhas e ver o movimento em que ela faz, em momento algum ela desvia o seu movimento, a não ser que ela choque ou com a parede interna do recipiente ou com outra partícula. Mesmo ela passando perto de outra partícula, ela não vai desviar o movimento que ela estava fazendo anteriormente, tá bom? Isso é o que fala a respeito da força de atração. Então, mesmo que passe muito próximo uma partícula da outra, não vai ter força de atração entre elas. Luciano, mas isso é realmente o que acontece na realidade? Não, pessoal, aí é que tá. O que acontece é o seguinte, comparando os gases ideais e os gases reais, é que os gases reais, ainda que muito pequena, existe uma força de atração entre as partículas, o que, segundo os gases ideais, tá bom? A teoria, não ocorreria. Continuando aqui a respeito das variáveis de estado de um gás. Está lembrado que a gente falou agora há pouco que seria pressão, volume e temperatura? Pois bem, dá uma olhadinha aqui. A pressão nada mais é calculada segundo a força dividido pela área, ou seja, a pressão nada mais é que uma força feita sobre uma área. Força dada em Newton e área dada em metro cúbico. Perdão, metro cúbico não, metro quadrado. Já o volume do gás vai ser igual ao volume do recipiente. Está lembrado que foi falado anteriormente? Dependendo do recipiente que se encontra o gás, ele vai ter forma e volume variável? Pois bem, então o volume do recipiente vai ser o volume que o gás vai estar ocupando. Já a temperatura ela é calculada sempre em Kelvin. Uma dicasinha, caso você queira transformar graus Celsius em Kelvin, é só pegar o valor em graus Celsius e somar 273, que você vai ter esse valor em Kelvin. Pois bem, continuando aqui. Luciano, o que a lei de Boyle fala para a gente? Caso você tenha uma temperatura constante, tá bom? A relação que existe entre pressão e volume é inversamente proporcional. Como assim, Luciano? Dá uma olhada. Caso você tenha aqui uma temperatura constante, tá bom? O que você tem? Para se manter esse valor constante, essas variáveis, pressão e volume, tem que ser inversamente proporcional. Ou seja, caso você aumente a pressão, o volume tem que diminuir ou vice-versa. Caso você diminua a pressão, o volume tem que aumentar para manter essa constância.
Luciano, caso ocorra uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isotérmica? Iso, prefixo para igual, térmica, temperatura, ou seja, a temperatura no final da sua reação química vai ser igual à temperatura no início da sua reação química, ou seja, não vai ter variação da temperatura ao longo da sua reação química. Ou seja, matematicamente, nós podemos representar isso por essa equação, onde nós temos o produto matemático entre a pressão inicial e volume inicial de um gás é igual ao produto matemático entre a pressão e o volume final deste gás. Já segundo a lei de Charles, ele fala o seguinte: caso você tenha uma pressão constante, as variáveis volume e temperatura são diretamente proporcionais. Como assim? Dá uma olhada. Caso você tenha uma constante e você varie o volume e a temperatura, elas variarão da seguinte maneira. Caso você aumente o volume, a temperatura também tem que aumentar. E caso você diminua o volume, a temperatura também tem que diminuir para se manter essa constância. E aí, falando a respeito de transformações isobáricas, lembrando o iso, prefixo para igual, bárico, pressão. Então, caso você tenha uma transformação onde a pressão inicial e final do seu gás seja igual, seja a mesma, não houve variação de pressão, nós temos a seguinte equaçãozinha matemática, onde nós relacionamos o volume e temperatura inicial com o volume e temperatura final, desta seguinte maneira. Tudo bem? Continuando, segundo a lei de Gay-Lussac, nós temos que, em um volume constante, as variáveis pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Da seguinte maneira, para se manter essa constância, caso você aumente a pressão, a temperatura também tem que ser aumentada. E caso você diminua a pressão, a temperatura também tem que ser diminuída para se manter esta constância. Luciano, e caso aconteça uma transformação isocórica, seguinte, pessoal, isocórica você vai lembrar de volume. Que maravilha, escrevi errado aqui. Então, isocórica nada mais é que o volume final do seu gás é o mesmo que o volume inicial do seu gás na sua equaçãozinha, na sua reação química. De modo que nós podemos equacionar isso da seguinte maneira, onde você faz a relação da pressão e temperatura inicial, um dividido pelo outro, é igual a pressão final dividido pela temperatura final aí no seu sisteminha. Pois bem, Luciano, tem alguma equação geral onde eu posso memorizar isso mais fácil? Claro que tem, dá uma olhadinha. Relacionando as equações tanto de Boyle, Charles e Gay-Lussac, que vieram das nossas transformações isotérmicas, isocóricas e isobáricas, inverti aqui, né? Isotérmica, isobárica e isocórica, você pode ter esta equaçãozinha. P1V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Um macetezinho fácil para você lembrar vai ser, imagine esse 1 como I e esse 2 como O. Vai te dar o seguinte, PVT povotó. Mais fácil de guardar dessa maneira, PVT igual a povotó. Tudo bem? Mais uma equaçãozinha para a gente fechar com chave de ouro essa aula nossa. A equação dos gases ideais, equação de Clapeyron, fala o seguinte, relaciona aqui pressão, volume, número de mols, constante dos gases, constante geral dos gases e temperatura dada em Kelvin. Então não se esqueça, essa equaçãozinha PV igual a nRT, nós temos que a pressão dada em atmosfera ou milímetros de mercúrio, volume em litros, N é o número de mols. Essa constante ela pode adquirir dois valores de acordo com a sua pressão, caso ele seja dado. Caso a pressão que você tenha no seu exercício seja em atmosfera, a constante ela vai adquirir o valor de 0,082 atmosfera, tá bom? Vezes Li dividido por mol, Kelvin, vezes Kelvin. Caso você tenha a pressão no seu exercício dada em milímetros de mercúrio, esse valor altera. Então, a sua constante ela não vale mais 0,082, e sim 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá bom? Então, essa constante, você tem que ficar atento a ela. Ela vai depender de qual unidade foi utilizada na pressão. E, por fim, temperatura dada em Kelvin, tudo bem? Então, ficamos por aqui. Não esqueçam dessas duas últimas equaçõezinhas, PVT e povotó e PV igual a nRT, tudo bem? Pessoal, ficamos por aqui. Aquele abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.